Éter, capítulos 7 a 11, cobre pelo menos 28 gerações. Mormon disse sobre o registro jaredita: é necessário que todas as pessoas saibam as coisas que estão escritas neste relato. Centenas de anos após a destruição dos jareditas, os nefitas descobriram as ruínas de sua antiga civilização e 24 placas misteriosas de ouro puro que estavam cheias de gravuras. O rei nefita Lime, sobre o qual já lemos em Mosias, sabia que esse registro era importante, e Moroni incluiu um resumo dele chamado de Livro de Éter. Moroni nos disse: é sabedoria de Deus que essas coisas vos sejam mostradas, e aprendemos muitas coisas no poderoso livro de Éter, que nos ensina sobre os sucessos e fracassos desta grande civilização. A viagem marítima dos jareditas é como nossa jornada pela mortalidade, e o Senhor concedeu muitas bênçãos para nos ajudar. Como os jareditas, temos pedras que iluminam nosso caminho, barcos para nos proteger e ventos que nos levam em direção à nossa terra prometida, o reino celestial. Os jareditas se humilharam em muitas situações e, em alguns casos, foram compelidos por suas circunstâncias a serem humildes, e também devemos aprender a andar humildemente perante o Senhor. Imagine como seria estar em um dos barcos jareditas por 344 dias, com ventos furiosos, ondas de montanha e tempestades que os jogaram fundo no mar. Éter 6:10 nos diz: eles foram expulsos, e nenhum monstro do mar poderia quebrá-los, nem baleia que pudesse estragá-los. E eles tinham luz continuamente, fosse acima ou debaixo da água. Eles colocaram suas vidas completamente nas mãos de Deus, e durante todo o dia e noite adentro, eles o agradeceram e louvaram. O Senhor disse ao irmão de Jared que todo aquele que possuísse esta terra da promessa deveria servi-lo ou ser arrebatado quando a plenitude de sua ira caísse sobre eles. A história dos jareditas nos mostra um padrão conhecido no livro de Mormon de pessoas se tornando iníquas e profetas chamando-as ao arrependimento. O povo então aceita os profetas, se arrepende e é abençoado, ou os rejeita e enfrenta os julgamentos de Deus. Se eles se arrependerem, serão perdoados e abençoados, e se continuarem na maldade, serão eventualmente destruídos. Os jareditas cruzaram o mar e chegaram à terra prometida. Assim que pisaram na praia, prostraram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor, e derramaram lágrimas de alegria diante do Senhor, por causa da multidão de suas ternas misericórdias para com eles. Eles se estabeleceram e começaram a multiplicar-se e tornar-se fortes. Jared e seu irmão, Mahonri Moriancumer, começaram a envelhecer, e antes de morrer reuniram seu povo e perguntaram-lhes o que deveriam fazer antes de descerem para o túmulo. O povo disse que queria que eles ungissem um de seus filhos para ser rei sobre eles. Mas o irmão de Jared disse que isso era uma coisa séria e disse-lhes: certamente isso os levará ao cativeiro. Mas Jared disse a seu irmão para permitir que eles tivessem um rei, e eles escolheram o primogênito do irmão de Jared para ser seu rei. Ele recusou, e eles escolheram seus irmãos, que também recusaram. Eles então perguntaram a todos os filhos de Jared que se recusaram, até que finalmente seu filho Oria aceitou e foi ungido para ser rei sobre o povo. E ele andou humildemente perante o Senhor e lembrou-se de quão grandes coisas o Senhor havia feito por seu pai, e também ensinou a seu povo quão grandes coisas o Senhor havia feito por seus pais. E aconteceu que Oria executou o julgamento sobre a terra com justiça todos os seus dias. Demorou apenas mais algumas gerações antes que os jareditas vissem o cumprimento da profecia do irmão de Jared sobre o cativeiro. Tudo começou com o filho de Quibe, Corior, e quando Corior tinha 32 anos, rebelou-se contra seu pai e foi morar na terra de Neor,
e ele gerou filhos e filhas, e eles se tornaram extremamente formosos. Portanto, Corior atraiu muitas pessoas atrás dele. E depois de reunir um exército, subiu à terra de Moron, onde o rei morava, e o levou cativo, o que fez com que o irmão de Jared, o que fez o que o irmão de Jared disse, que eles seriam levados ao cativeiro. Lemos em Éter 7:11 sobre a sucessão de muitos reis justos e iníquos, o surgimento de combinações secretas entre o povo e os ensinamentos de muitos profetas que foram chamados para pregar o arrependimento aos jareditas. Aprendemos com os exemplos positivos e negativos dos reis mencionados nesses capítulos. Um rei chamado Sule fez uma lei em todo o país que autorizava os profetas a irem onde quisessem e levava o povo ao arrependimento. Outro rei chamado Homer foi restaurado ao trono após uma guerra civil que quase destruiu o reino. Et foi um rei injusto que começou a abraçar os planos secretos do passado, matou seu pai e se tornou o catalisador para a destruição daqueles que o seguiram. Quando os profetas clamaram arrependimento e profetizaram sobre uma fome na terra, eles foram lançados em covas. A realeza foi finalmente derrubada e os reis permaneceram no cativeiro até que sua linhagem legítima fosse restaurada. Eles foram novamente derrubados e Coriandmer se tornou o último rei jaredita. 3 gerações depois, muitos profetas apareceram novamente entre o povo e profetizaram sobre sua completa destruição, a menos que se arrependessem. Eles rejeitaram a mensagem do profeta por causa das muitas sociedades secretas e abominações perversas que eventualmente levaram à destruição completa dos jareditas. Lemos em Éter 8:6 que, a menos que o povo se arrependesse, a terra seria amaldiçoada e essa destruição seria como nunca havia ocorrido na face da terra, com seus ossos tornando-se como montes de terra. Com o passar de cada geração, a disputa pelo trono tornou-se mais intensa. Combinações secretas e juramentos motivados pelo desejo de poder ou riquezas, liderados por Satanás, foram introduzidos que eram mais abomináveis e perversos do que tudo que está aos olhos de Deus. Isso foi encontrado em registros que os jareditas trouxeram consigo, que foram transmitidos desde a época de Caim. Moroni disse que um dos principais motivos pelos quais ele resumiu o registro jaredita foi para divertir os gentios a não permitir que essas combinações assassinas tivessem poder sobre eles. Ele escreveu que eles causaram a destruição de jareditas e nefitas e teve o cuidado de não escrever sobre a forma dos juramentos e combinações secretas do povo, mas apenas descreveu suas consequências malignas e nos alertou para não apoiá-los. Ele disse que eles procuram derrubar a liberdade de todas as terras, nações e países e lutar contra a obra de Deus, perseguir os justos e assassinar aqueles que resistiram. Quando vemos essas coisas vindo sobre nós, o Senhor nos manda despertar para o senso de nossa terrível situação, arrepender-nos de nossos pecados e não permitir que eles fiquem acima de nós. Moroni escreveu em Éter 8:26: Recebi a ordem de escrever essas coisas para que o mal seja eliminado e para que chegue o tempo em que Satanás não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens, mas que eles possam ser persuadidos a fazer o bem continuamente, para que possam chegar à fonte de toda justiça e serem salvos. Moroni escreveu que esses juramentos e combinações secretas foram elaborados pelo diabo para obter poder e ganho, e causaram a destruição tanto dos jareditas quanto de seu próprio povo, os nefitas. Moroni nos avisou que em nossos dias devemos ser capazes de reconhecer as mesmas sociedades secretas que destruíram essas duas grandes civilizações, e elas seriam exatamente a mesma forma de mal que surgiria entre os gentios. O Senhor declarou em 2 Nef 2,15 que essas obras secretas das trevas, assassinatos e abominações devem ser destruídas antes de sua segunda vinda para a preservação da terra de Sião.
Moroni também prometeu que, se nos arrependermos e formos justos, chegará o tempo em que Satanás não terá poder sobre nosso coração e o mal será eliminado. E estes são os capítulos 6 a 11 de Éter no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Gostamos de ler seus comentários todas as semanas. Você pode ajudar a apoiar a criação desses vídeos aproveitando os quebra-cabeças de atividades e páginas para colorir no site Ponderfun Etsy, mostrado na descrição abaixo. Veja nossa página no Facebook para anúncios semanais dos próximos vídeos e brindes. Se você gosta desses vídeos, compartilhe-os com quem você acha que possa gostar e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.